Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos ler a Bíblia, irmãos, enquanto ainda estamos em pé. Por gentileza, abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Romanos 12, nós vamos ler o versículo de número 18. Enquanto você folheia a sua Bíblia aí, eu quero agradecer a Deus e também ao nosso pastor pelas oportunidades que nós temos de estar aqui na casa dele, de aprendermos juntos da palavra de Deus, em nome de Jesus. Também agradecer ao pastor Josué da Silva, que foi quem escreveu esse estudo para nós. Glória ao nome de Jesus. Romanos 12, 18, estamos juntos, amém? Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Amém. Tome seu assento, por gentileza. Nós vamos desfrutar deste lindo estudo. O nosso estudo está na área do desenvolvimento pessoal, meus irmãos, e nós vamos falar hoje de relacionamentos, né? E o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele já logo dá uma dicasinha. Ele fala, olha, no que tiver nas suas forças, na sua habilidade, procure ter paz com todo mundo, né? Essa é a melhor maneira de viver, irmãos, em paz com todo mundo. Se aquilo que estiver na sua mão for possibilidade sua fazer, faça para viver em paz com alguém, com seu irmão, com a sua irmã, com os que estão lá fora. Glória ao nome de Jesus, né? Mas a verdade é, irmãos, é que para nós, em especial, os crentes, hoje em dia, se relacionar ou nos relacionarmos, parece que está cada dia mais difícil, né? Mantermos relacionamentos sadios, relacionamentos bons, né? Eu sei que algumas ferramentas ou algumas facilidades do mundo moderno não cooperam com nós termos relacionamentos de verdade, né? E eu lembro que talvez quando nós éramos mais jovens, a gente pegava, na época das férias, né? Porque na época da escola não dava para fazer isso, mas na época das férias você pegava bicicletas 8h30 da manhã, botava aquele quichute, um short, uma camiseta e pedalava o dia inteiro com a turma de amigos, parava para beber água, parava para conversar, mas era o dia inteiro pedalando com aquele queixute velho que chegava em casa, a mãe não deixava nem entrar da porta para dentro, né? E era o dia inteiro conversando, trocando ideia, aprendendo, caindo, ajudando, sendo ajudado. E hoje o menino nem abre a porta do quarto, se deixar, e passa o dia inteiro no relacionamento com o PlayStation, né? Tem alguém lá do outro lado, eles conversam e tudo e tal, deve se deixar, mas isso não ajuda, né, irmãos? Isso não ajuda, né? No meu tempo não tinha isso, né? Malemate e o Atari, né? Que era só um botãozinho e o stickzinho. Eu conseguia me perder naqueles dois negócios ali. Hoje os controles têm 18 botões e como é que você vive com aquilo, né? Nem me aventuro a jogar aquilo. Mas a verdade é, irmãos, que a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, né? Ou seja, existe uma influência demoníaca, satânica, em sistemas, em maneiras, em procedimentos, que sem dúvida isso torna difícil, torna desafiador para você e para mim nos relacionarmos, né? Os sistemas buscam
isolar as pessoas cada dia mais, buscam, viva a sua vida que eu vivo a minha e acabou. Será que você já se deparou na rua com alguém com um headphone desse tamanho aqui nos ouvidos, um hood, né? um moletom daqueles com capô, e a pessoa nem olhar para você não olha, ela só olha para o chão porque não pode andar com os olhos fechados, porque senão tropica. Você fala, gente, olha aqui para mim, deixa eu dar um oizinho para você, como é que tá, meu amigo? Né? Relacionamento, mas você vai no trabalho e tem dificuldade de se relacionar, você vai em ambiente de estudo, faculdade, escola, né? No meio de amigos, as coisas ficam um pouquinho mais sensíveis, mais difíceis, irmãos. Ou seja, muita novidade, muitas invenções que torna difícil nós nos relacionarmos, né? Antigamente, determinadas coisas da nossa vida, você tinha que pegar o carro, ou o ônibus, ou a bicicleta, ou a mobilete, ir lá no lugar, falar com alguém para resolver e tal. Hoje, você manda um e-mail, manda um WhatsApp, e você faz a mesma coisa. Não precisa sair mais do seu local de trabalho, do seu escritório, da sua casa, né? Então, percebe como isso vai nos isolando cada vez mais? Vai nos distanciando cada vez mais. Às vezes uma coisa que era tão trivial a gente fazer como parte dos nossos afazeres, hoje já não é mais parte e às vezes a gente já nem lembra mais como lidar numa situação como aquela e as coisas ficam mais difíceis de nós relacionarmos, de nós termos verdadeira interação com as pessoas, irmãos. A família de crentes, né, uma família cristã, não é os nossos grupos familiares não, irmãos, tá? São crentes, famílias de crentes. A vida dessa família deve expressar, deve mostrar qual é a nossa fé, qual é o nosso fundamento de fé, em quem é que nós cremos e o que é que esse quem que nós cremos, ou em quem nós cremos, o que é que ele representa. Ou seja, a minha vida, a sua vida, a nossa maneira de viver e nos relacionarmos, tanto um com o outro, como os que estão lá fora, deve mostrar para um e para outro, ou seja, para os que estão de dentro aqui da casa e para os que estão de fora, a Jesus. Deve mostrar o coração de Jesus, o amor de Jesus, o carinho de Jesus, né? A maneira como Jesus se comove com as coisas e das pessoas, né? Então, a nossa maneira de viver deve demonstrar isso, né? Não adianta nada a gente ser bom crente na igreja, bom crente dentro do lar, e os nossos relacionamentos para com os de fora não demonstrarem esse amor de Cristo, essa compaixão de Cristo, irmãos. Porque nós fomos chamados como anunciadores de boas novas, né? E anunciadores de boas novas, irmãos, as far as I can tell, né? Eu acho que eu aprendi assim, e acho que todos nós aprendemos assim. Nós não podemos ter cara de carcereiro, não podemos ter dificuldade de relacionar com as pessoas, né? Muito pelo contrário, nós temos que fazer além do nosso esforço, ou buscarmos bastante força no Espírito Santo de Deus, poder no Espírito Santo de Deus, né? Para nos relacionarmos com as pessoas, para poder mostrar a Cristo para algumas, né? Não foi isso que Paulo fez? Me fiz de tudo um pouco para muitos grupos diferentes de pessoas, para poder tentar ganhar alguns para Cristo, né? Então, eu sei que para alguns de nós, depende do temperamento, né, pastor? É mais difícil ter relacionamentos, ou para alguns é mais fácil, né?
Mas a verdade é que nós temos que buscar do Espírito Santo de Deus essa força sobrenatural para nós nos relacionarmos com as pessoas, para que nós possamos anunciar o Senhor Jesus, para que nós possamos mostrar quem é Jesus, né? E nós estamos falando, irmãos, de crente, tá? Nós estamos falando aqui de pessoas que são morada do Espírito Santo. Pessoas que recebem a Cristo como Senhor e Salvador, e o Espírito Santo, então, passa a morar em nós, ou na vida desses que recebem a Cristo, e aí, então, nós precisamos olhar para a palavra de Deus, e a palavra de Deus traz para nós exaustivamente uma infinidade de exemplos de comportamentos cristãos para relacionamento, para nos relacionarmos com as pessoas, dentro da igreja, fora dela, e é esse o nosso padrão, é esse o nosso standard, a nossa planta, né, irmãos? É a palavra de Deus, ok? Olha só o que a palavra de Deus diz aí na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, versículos de 11 a 7. Está aí no seu estudo, ele diz, olha, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Olha aí, relacionamento com o mundo lá fora, irmãos. Né? Então Pedro está dizendo, olha, cuidado com as paixões carnais, porque elas brigam com a sua alma. E vocês têm que se portar de uma maneira distinta diante dos gentios, diante daqueles que estão lá fora. A vida de vocês tem que ser um exemplo, para que, naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ou seja, alguém pensa alguma coisa errada de você, alguém fala alguma coisa errada de você, por não te conhecer, é óbvio, por não saber o que você representa, que reino você representa, que a sua vida, que a sua maneira de viver, faça com que essas pessoas entendam que o julgamento delas estava ou é errado, porque a sua vida dá testemunho da pessoa de Jesus Cristo. Dá testemunho de alguém que vive num reino ou para um reino de valores maior. Ou seja, com a sua vida, desculpa a expressão aqui, não estou querendo ofender nem nada não, mas com a sua vida, com o seu testemunho de vida, dá um tapa de luva branca nele ou nela. Né? Porque eles vão entender que o julgamento foi errado. As pessoas vão olhar para você, o seu comportamento, a sua honestidade, integridade, os seus valores mais elevados e vão dizer, opa, peraí, isso aí não é o que eu pensava não. Isso aí é diferente. Né? Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Vê, irmãos, só aqui nesses poucos versículos que nós lemos, já tem muita informação para como nós devemos nos relacionar com as pessoas lá de fora, com as autoridades, com aqueles que estão em eminência, com o nosso Deus, com os nossos irmãos, né? Então, a Bíblia está repleta de moldes, tá? Vamos olhar um pouquinho para a perspectiva bíblica sobre os relacionamentos, né? Ora, aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, somos uma nova criatura.
E agora? Existe uma literatura que é impressa pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus aqui nos Estados Unidos, que tem o título Now What? E agora? Ou seja, aceitei a Jesus, e agora? O que eu posso esperar dessa decisão que eu tomei? Né? Ora, irmãos, dentro de nós, de quem nós somos, nós temos o nosso consciente, o nosso inconsciente, mente, ego, emoções, sentimentos, desejos, caráter, personalidade, valores que foram construídos ao longo da nossa vida, convicções, alma e espírito. Tudo isso está dentro de nós. Tudo isso está dentro de nós. Quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador e o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, tudo isso está sujeito ao Espírito Santo. O seu querer, o seu caráter, a sua maneira de agir, o seu inconsciente, o seu consciente, tudo isso está sujeito ao Espírito Santo de Deus. E eu, se fosse você, dava um glória a Deus e um amém por causa disso. Porque você pode entender através disso que você não precisa confiar na carne para se dar bem. Você não precisa depender da carne para ser bem sucedido naquilo que a palavra de Deus requer de nós. Mas você pode contar com a ajuda, com a intervenção, com o poder sobrenatural do Espírito Santo para te ajudar e te fazer mais do que vencedor. Glória ao nome de Jesus. Então tudo isso sujeito agora ao Espírito Santo. E a palavra de Deus fala na profecia de Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26 a 27, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos. Glória ao nome de Jesus. Ou seja, quando você e eu aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, Jesus começa a mudar quem nós somos. Jesus começa a mudar como nós nos relacionamos. Jesus começa a mudar como nós nos comportamos. Jesus começa a mudar como nós escolhemos. Dê um glória a Deus, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Tudo isso Jesus começa a mudar. Antes você escolhia ir lá para aquele lugar. Não, mas isso aqui não é para mim mais. Agora eu não vou mais. Onde é que eu vou agora? Não, eu vou para o culto. Aquele lugar já não é mais para mim. O meu lugar agora é na presença dos santos. O meu lugar agora é na presença de Deus, oferecendo a minha vida, o meu louvor como um culto racional e agradável a Deus. Mudou. Sexta-noite a gente ia reunir com os amigos e jogar conversa fora e beber e tudo mais. Agora é Cristo, agora é outra criatura. Já não tem mais isso, irmãos. Antes a gente recebia alguém na nossa casa e vinha com a six-pack, tá tudo bem. Agora não, aqui não é mais any land, any ground. Agora não é mais qualquer terra aqui. Agora isso aqui é terra santa. Já não entra mais do que entrava antes. Isso muda o meu relacionamento. Isso muda o nosso relacionamento com as pessoas. Olha, você é mais que bem-vindo na minha casa, irmão. Você é mais que bem-vindo. Irmão não, né? Porque irmão não traz six-pack, né? Em nome de Jesus. Meu companheiro, minha companheira, você é mais do que bem-vindo na minha casa. Só que tem uma coisa. Aqui essas coisas não entram. Aqui nós nos embriagamos do Espírito, ou nos enchemos do Espírito. Essa é a recomendação bíblica. Deixa o vinho de lado e agora vem para cá. Vamos cantar um hino junto, vamos ler a palavra de Deus junto, vamos orar junto. Quem sabe tem até uma profeta que vem aqui e vai falar alguma coisa da sua vida para você. Glória ao nome de Jesus. As coisas mudam. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus vem e habita em nós, começa a transformar as coisas. Essa nova natureza, irmãos,
nos dá condições de autoavaliar a nós mesmos. E quando nós temos relacionamentos rotos, rompidos, por falta de sabedoria, por falta de entendimento, a gente vai lá e corrige isso, irmãos. A gente vai lá e coloca as coisas em ordem. Um dia, um amigo muito querido fez um negócio que me chateou tremendamente. Eu fiquei chateado, mais chateado. Cheguei até a chorar de madrugada, irmãos. De tão chateado que eu estava. Alguns dias de madrugada eu chorava na cama, deitada. Minha esposa dormindo, eu virava para o lado e chorava, de tão chateado que eu estava. Aí eu falei, não aguento mais essa vida não aguento mais esse sentimento não. Vou falar com o meu pastor e vou pedir o conselho do meu pastor. Pastor, o fulano fez assim, 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 assim. Me chateou e deixou assim. Ele falou, você já falou para ele? Não. Pois, vai lá e fala para ele. Às vezes ele nem sabe que o que ele fez te chateou. Vai lá, conversa com ele, expõe isso para ele, expõe seu coração para ele, abre seu coração para ele, que eu te garanto que vocês vão achar um denominador comum e vão resolver essas coisas. E não é que funcionou, irmãos? E não é que funcionou? Com a presença do Espírito Santo, eu cheguei e falei, macho, é o seguinte, ó, assim, 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 não gostei, magoei, entendeu? E aí? Ele falou, rapaz, se eu soubesse que isso ia te chatear, eu jamais teria feito isso. Eu te amo. Ele disse para mim, eu falei, então pronto, eu também te amo. Então vamos embora, vamos ser amigos, vai. Larga a mão dessa besteira para lá. Pronto. Resolvido. Mas é a luz do Espírito Santo, é a luz divina que brilha nos nossos relacionamentos, nos ajuda a consertar, a colocar as coisas em ordem, irmão, para a glória do nome de Jesus. Vamos lá. Nós estamos num culto de estudo bíblico, não é verdade? Então vamos desfrutar da palavra de Deus. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Diz assim, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, se nós buscarmos andar no caminho do Senhor, se nós andarmos na luz de Jesus, nós vamos ter comunhão com o outro, irmãos. Nós vamos ter comunhão com o outro, porque é Ele que nos faz um. Glória ao nome de Jesus. Nós podemos ter algumas diferenças, né? Uns são lá de Minas Gerais, outros são lá de Cuiabá, outros são lá de Rondônia, outros são carioca. Tem umas que até da Alemanha são, né, Cláudia? E nós temos pensamento e valores diferentes, mas nós temos um valor maior que nos faz um só, um corpo, uma família. Cristo Jesus. Cristo é maior do que a nossa diferença de idioma. Cristo é maior do que a nossa diferença de criação. Cristo é maior do que a nossa diferença de endereço. Cristo é maior do que tudo que a gente possa imaginar que nos separe. Cristo é maior do que essas coisas. Cristo nos traz junto e nos une para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, quando nós viemos para Cristo e somos dirigidos pelo Espírito Santo, o Espírito Santo agora governa a nossa vida, comanda a nossa vida, né? Isto é, se nós dermos liberdade a Ele, tá ok? Porque se você não der liberdade a Ele, Ele vai ficar ali quietinho no lugar dele e vai até conversar com você e falar algumas coisas, mas você fala, não, eu vou por aqui mesmo. Então tá bom, vai aí. Mas se você der liberdade, se você der a rédea nas mãos dele, se prepare, porque it's a fun ride. É um caminho maravilhoso se você entregar tudo na mão do Espírito Santo e pedir para ele controlar, governar, dirigir, ele vai fazer. Aí então, quando isso começa a acontecer, o que Deus espera de nós é que nós tenhamos condições de desenvolver relacionamentos sadios, abençoados.
sabendo respeitar as nossas diferenças, mas também com consciência no valor maior que nos faz um para a glória do nome de Jesus. Ou seja, para nós que somos crentes, desenvolver bons relacionamentos, irmãos, é essencial. E para isso acontecer, é necessário algumas coisas. Em primeiro lugar, nós temos que conhecer a nós mesmos, né? O nosso estudo traz aí, nós temos que conhecer a nós mesmos, o nosso temperamento, os nossos likes e dislikes, né? O que a gente gosta, o que a gente não gosta, né? Temos que nos conhecer, temos que entender a maneira que Deus nos fez, as nossas falhas, as nossas imperfeições, mas também as nossas qualidades, as nossas virtudes, né? Se eu tenho uma falha em alguma área, eu vou buscar melhorar aquilo para ser um bom amigo, uma boa amiga. Se eu tenho virtudes em outras áreas, eu vou buscar empregar essas virtudes, essas dádivas que Deus me deu, para ajudar o meu irmão, a minha irmã, o meu companheiro, a minha companheira, porque, irmãos, eu não sei se você já percebeu isso, mas relacionamentos, amizades verdadeiras, irmãos, elas são intencionais. Ninguém se torna melhor amigo pelo acaso, irmãos. Você pode até conhecer alguém, né? Vamos lá, sem intenção e tal, conheceu alguém, mas depois o desenvolver o relacionamento, o virar um bom amigo, uma boa amiga daquela pessoa, isso é intencional, irmãos. Você tem que intencionalmente buscar, entender, conviver, fazer para desfrutar da companhia daquela pessoa. Isso é intencional. Então, se nós podemos utilizar o que Deus nos deu, nós vamos ajudar esse relacionamento a crescer. Nós temos que procurar periodicamente a ajuda de Deus, né? Isso não é algo que nós vamos conseguir fazer das nossas próprias forças, irmãos, tá? Nas nossas falhas, nas nossas deficiências, quem nos ajuda é o Senhor. Quem nos ajuda é o Espírito Santo de Deus, né? Quem aqui já não... Vamos lá, vamos pensar em alguns exemplos. Quem aqui já não disse mais do que devia dizer e por causa disso te custou uma amizade? Né? E quem aqui não disse menos do que tinha que dizer, né? Porque tem uns que falam demais e tem outros que falam de menos, né? E por não falar, perdeu uma amizade. Do mesmo tanto, né? São fraquezas que às vezes nós temos. Mas quem que nos ajuda? O Espírito Santo. Deus nos ajuda. Glória ao nome de Jesus. Dispor-se, irmãos. Então nós temos que conhecer a nós mesmos, buscar a ajuda de Deus e dispor a nossa vida, o nosso coração, a se relacionar com alguém, irmãos. Ó, você só vai se relacionar bem com as pessoas a extensão ou ao tanto que você se disponibilize para fazer essa amizade crescer e desenvolver. Mas como é que eu quero ser super amigo do pastor Ismael se eu vejo ele uma vez na semana, 30 minutos e that's it? Não dá, irmãos. Eu não vou saber o que agrada a ele, eu não vou saber o que desagrada a ele, da mesma forma ele é comigo, né? Então, para nós sermos amigos, desenvolvermos relacionamentos, irmãos, é necessário que nós estejamos disponíveis para nos relacionar a níveis profundos, irmãos, a conhecer de verdade, a ser conhecido, conhecida de verdade. Tem gente que vai construindo umas paredes, uns blocos assim, em volta da sua personalidade, da sua vida, e aquilo só vai deixando a gente mais sozinho, mais sozinha, e aquilo vai trazendo mais tristeza, mais infelicidade. Ei, meu irmão, minha irmã, se relacione com alguém. Tem pessoas aqui que amariam te amar, te respeitar, te honrar como amigo, como amiga. Tem pessoas que já até tentaram passar
essa parede que está aí para poder ser seu amigo, porque elas até desfrutam da sua companhia, do seu companheirismo, mas sempre tem alguma coisa segurando. Abra mão disso, entrega isso para o Senhor em nome de Jesus. Desfrute da amizade de alguém, desfrute do companheirismo de alguém, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai ver quanto isso vai fazer bem para a sua vida, o quanto isso vai fazer bem para a sua família. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que acontece, irmão, quando nós nos relacionamos com as pessoas? A gente cresce. A gente cresce. A gente aprende muita coisa que a gente não sabia. A gente aprende a respeitar, a gente aprende a amar, a gente aprende a ser desapontado. Ó, pastor, tem que aprender isso? Tem. E como tem? Isso é o que mais tem que aprender. Porque nem todo mundo vai acertar no lugar certinho que você queria que acertasse. Assim como eu também não acerto sempre certinho no lugar que os meus amigos queriam que eu acertasse. I'm sorry, me desculpa aí, né? O meu interesse era agradar, mas acabei errando. Então a gente precisa aprender a ser desapontados, né? Mas o amadurecimento da nossa vida, irmãos, vem através de relacionamentos também, glória ao nome de Jesus. A Bíblia traz muitas ordens, muitos imperativos no Novo Testamento, irmãos, para que a gente haja de maneira correta, para que a gente haja de maneira que glorifique o nome do Senhor nos nossos relacionamentos. Hebreus capítulo 12, versículos 10 e 11, diz assim a palavra de Deus: porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade, e, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Ou seja, uma amizade sadia, uma amizade franca. Lembre-se que o verdadeiro e bom amigo não é aquele que fica rindo de você quando a melequinha está caindo do nariz. Ele fala para você: ei, tem um verdinho aí saindo aí, limpa aí. Na hora você fica todo sem jeito, né? Mas o quê? Você não vai passar uma vergonha depois, né? Então, esse companheirismo, essa amizade de verdade, irmãos, que muitos de nós, às vezes, nos privamos dela, isso traz com que nós cresçamos, com que nós amadureçamos no reino de Deus, no serviço da obra de Deus. É por isso que é importante que nós nos relacionemos. E em especial com pessoas que nós entendemos que são homens e mulheres de Deus. Agora, não se isente ou não se ausente das vezes em que Deus quer te usar como aquele homem e aquela mulher de Deus para ajudar a formar alguém também. Porque algum dia alguém foi essa pessoa na sua vida. Lembre-se disso. Então, quem sabe agora é a sua hora de abençoar, de ser usado por Deus. E dentro dos relacionamentos, fazer com que alguém cresça na fé em Cristo Jesus, para a glória do nome de Jesus. Para que a gente possa ter o nosso interior aperfeiçoado por Deus, para poder desenvolver bem as amizades, nós precisamos exortar, nos alegrar, orar, admoestar, consolar, suportar, instruir e aconselhar na palavra, viver em paz, buscar viver em paz, servir, sujeitar-nos, amar. Tudo isso é instrução bíblica, irmãos. Para nós fazermos, para nós realizarmos, para que os relacionamentos floresçam. Qual é a importância dos relacionamentos, irmãos? O nosso estudo traz um exemplo aqui maravilhoso. Adão só entendeu
a importância de um relacionamento depois que ele morreu. Como assim, pastor? Ele morreu depois que Deus botou ele para fora do jardim e que ele se separou de Deus. O que é que Deus fazia todo dia no virar do dia, irmãos? Visitava Adão. Ou seja, ia lá em Cuiabá a gente chama de tchacobolo, né? Ia lá ter um tchacobolo com ele. Sentava lá com Adão, conversava. Como é que foi seu dia, meu amigo? Como é que foi aí e tal? E pá, conversava e tudo. E Adão desfrutava daquilo, irmãos. Adão desfrutava daquilo. Só que depois que ele perdeu, aí que ele entendeu a importância de relacionamento. Puxa aí no seu coração aí, puxa aí no seu hard drive. Aquele relacionamento que você desfrutava. Mas hoje já não tem mais condição de ele acontecer ou de ele existir. Talvez porque rompeu por algum motivo, talvez a distância geográfica te impede. Pensa aí, não dá saudade, irmão? Não dá saudade, irmã? Lembra daquele amigo, daquela amiga que você falava e ele conseguia terminar a sua frase? Ou vice-versa, ele falava alguma coisa e você terminava a frase dele ou a frase dela, lembra? Não dá saudade? A gente parece que dá mais valor agora do que dava lá, não é? Adão só percebeu isso depois que ele se ausentou da presença de Deus. A palavra de Deus diz que Deus colocou uma espada flamejante ao redor daquele jardim. Ele não podia mais voltar lá e habitar ali dentro mais, porque foi cortado o relacionamento. Foi cortado o relacionamento. Você olha no capítulo 4 e a vida de Adão continua, mas parece que era uma coisa que já não era mais a mesma coisa do que ele vivia antes, irmãos. Ele já não tinha mais o relacionamento com aquele amigão dele que vinha com ele na virada do dia. Adão tinha perdido o direito do relacionamento com Deus, por não obedecer a algumas regras. Quando a gente não obedece a algumas regras num relacionamento, a gente acaba sendo privado daquele relacionamento. Não tem um livro, não tem um livro de regulamento interno ou livro de regulamento dos amigos, não. Cada relacionamento nós vamos conhecendo e fazendo conhecer os limites daquele relacionamento. Mas se nós não respeitarmos as ordens, as orientações daquele relacionamento, a gente pode acabar perdendo. Preserve os seus relacionamentos. Seja bênção na vida das pessoas, mas desfrute também da bênção que é ter amigos para a glória do nome de Jesus. A palavra aqui do nosso estudo, ou melhor, o nosso estudo traz aqui sobre a conexão social, irmãos. A conexão social é muito bom para nós. Solidão mata, ok? Ninguém foi criado para viver sozinho. Ninguém foi criado para viver isolado do mundo, irmãos. Né? Coisa mais alegre, feliz que tem, irmãos. É você sair, imagina, você sai aqui de um culto, vai para sua casa, chega lá na mesa, tem 2, 3, 4, 5, você senta, come, conversa. Tem uns que dormem na mesa, entendeu? Enquanto está o pessoal lá conversando. Eu não faço isso, irmãos. De jeito nenhum. Porque eu dou muita atenção ao pessoal e tudo. Entendeu? Mas tem gente que faz. Mas não tem problema, está ali. Está desfrutando ali. Né? Alguém faz piada daquilo. Glória a Deus por isso. Vamos embora. Mas isso é bom, irmãos. Nós precisamos disso. Né? Cada um de nós precisamos disso. As pessoas que são mais conectadas, famílias, amigos, comunidade, são mais felizes, irmãos. São mais saudáveis fisicamente, vive até mais longe ou vive mais anos do que os que são menos conectados ou que têm menos amizade. Quer viver mais, irmão? Arruma mais amigo. Arruma mais amiga, irmã. Quer ser mais saudável? Arruma mais amigo. Arruma mais amiga. Garanto para você, é mais barato arrumar mais amigo,
comprar um pãozinho de queijo, passar um cafezinho, chamar o pessoal para ir lá comer, do que pagar a conta de hospital, viu? Sem dúvida é mais barato. Né? E você ainda desfruta um pouquinho ainda, porque você vai comer um pãozinho de queijo junto, vai tomar um cafezinho junto. Né? A solidão é tóxica, irmãos, faz mal. Né? Os mais infelizes são aqueles que são isolados. Né? A saúde, ó, vai lá embaixo. O cérebro, ó, não quer ficar doidinho, irmão? Não quer ficar doidinho, irmã? Arruma amigo. Entendeu? Arruma amigo. Se o negócio vai ficar bom. Tem uns que já não tem mais jeito não, viu, irmão? Já passou, já. Já venceu, já. Já está doidinho, já. Um em cada 5 americanos vivem em solidão. Vivem sozinhos. Isso é muito triste, irmãos. Isso é muito triste. Né? As pessoas pensam que relacionamento não é tão importante assim. Ganhar dinheiro é. Investir, divertir, comprar coisas, viajar, estudar. Mas fazem tudo isso sacrificando amizades, sacrificando relacionamentos. Às vezes não é só a amizade, relacionamentos em geral, porque os relacionamentos não se restringem somente a amizades. Fazem essas coisas em sacrifício de relacionamentos familiares. Fazem essas coisas em sacrifício de relacionamentos conjugais, irmãos. Né? A pessoa se enfia no trabalho, sai de casa às 6 da manhã, volta às 6 horas da noite ou 8 horas da noite e quer ter um bom relacionamento com a esposa. De que jeito? De que jeito? Ela não sente nem o seu cheiro. Só o seu fedor, que você entra pela porta cheio de trabalho, né? Aí você toma o banho dele e vai dormir. Não dá tempo dela sentir o cheiro. Né? Desfrute de amizade, desfrute daquilo que Deus nos dá, irmãos. Amizades são preciosas. Glória ao nome de Jesus. Valorize um amigo, uma amiga de verdade. Valorize. Reconheça que amizades são intencionais. E se você tem um amigo, se você tem uma amiga, alguém está investindo esforços para ser seu amigo e sua amiga. Retribua isso, meu irmão. Retribua isso, minha irmã. Go out of your way. Faça um esforço mais do que comum, mais do que normal, para retribuir isso, para abençoar a vida dele, a vida dela, em nome de Jesus. Melhor do que ter bons amigos é sermos bons amigos, irmãos. É tão bom. Olha, desculpa, o que você gosta mais? De declarar, puxa, eu tenho um amigo aqui, uma amiga ali, um amigo cá, um amigo lá? Ou de você ouvir alguém dizer, o Ismael é meu amigo? Não é melhor, irmãos? Você ouvir alguém dizer de você, aquele ali é meu amigo, aquela ali é minha amiga. Eu prefiro ser chamado de amigo, de bom amigo, que faz muito mais melhor para o coração. Mas para você ser assim, você tem que investir. Você tem que se investir para a glória do nome de Jesus. O estudo traz aqui, irmãos, que às vezes, e isso é um parênteses, né? Que às vezes a gente busca a Deus, clama a Deus na dificuldade, quando o problema está aí, quando a gente precisa de alguma bênção, a gente clama a Deus e Deus está todo o tempo conosco, está ali, grudadinho conosco. A gente está clamando, está jejuando, está pedindo. Aí, finalmente, Deus vem e toca, abençoa, abre a porta, cura. E depois que Ele faz o milagre, a gente vira as costas e vai desfrutar do que Ele nos deu. Mas esquece dEle. Esquece dEle. Não esqueça do seu melhor amigo quando você for abençoado, quando você for abençoada. Não é? Alguém disse que o benefício é a véspera da ingratidão. Né? Não seja essa pessoa.
Quando Deus te abençoar, quando Deus abrir a porta, quando Deus curar, agora você convide Ele com mais veemência. Senhor, vem desfrutar comigo dessa bênção que o Senhor me deu. Vem desfrutar comigo dessa cura que o Senhor me deu. Vem desfrutar comigo dessa vitória que o Senhor me deu, para a glória do nome de Jesus. Porque não é só na hora do saculejo que a gente grita Jesus, não. É na hora que as coisas estão boas, é na hora que a coisa deu vitória, nós vamos chamá-lo também. Glória ao nome de Jesus. De que vale, irmão, sucesso, casa, riqueza e um monte de coisa se você não tem ninguém para compartilhar isso com eles? De que vale? Né? Eu não sei você, mas um churrasquinho é bom, não é? Uma picanhazinha, né? Mal passadazinha, tal. Coisa boa, né? Um vinagretezinho ajeitado. É bom. Agora, imagina isso você lá sozinho. Você e a carne, a vasilha de vinagrete, a farofa. Eu prefiro comer um polho tropical com meu amigo Donizete do que comer uma picanha sozinho. Eu sei que ele vai comer todo o arroz, porque ele gosta de arroz, mas não tem problema. Pela minha amizade com ele, eu fico sem arroz. Eu vou só no feijão e no franguinho, tá bom. Mas irmãos, às vezes a gente quer coisas, e o que é mais importante, que é uma amizade, que é alguém para desfrutar com você, né? Vamos pensar nisso, vamos viver isso, para a glória do nome de Jesus. Coisas que influenciam, que os relacionamentos influenciam na nossa vida, irmãos. Relacionamentos influenciam no nosso caráter, nos nossos valores, nas nossas crenças, na nossa qualidade de vida. Olha quanta coisa um relacionamento pode influenciar na sua vida. Se você quer melhorar o seu caráter, se você quer melhorar os seus valores, se você quer melhorar a crença, qualidade de vida, invista em relacionamentos. Pastor, mas é que o meu temperamento não é desses aí. Não se preocupe, meu amigo, o Espírito Santo vai te ajudar. Não se preocupe, minha irmã, o Espírito Santo vai te ajudar. Você vai desfrutar, glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, nós vivemos numa época que a reclusão social é para todo lado, irmãos. Você consegue fazer quase tudo sem precisar sair de casa. Você manda roupa para o dry clean, você compra no supermercado, você compra qualquer necessidade da sua casa que você precisar, sem sair de casa, em meia dúzia de cliques. Isso tudo parece conforto, tecnologia, mundo moderno. Sabe o que isso se chama? Reclusão. Reclusão. Antigamente a gente ia no Walmart, dizem que Disney is the happiest place on earth, né? É porque não foram no Walmart, porque pensa num lugar legal, rapaz, Walmart. Tem tudo lá dentro, gente. Olha lugar bacana. Aí você ia no caixa, você ia fazer aquela comprona lá, e a mulher ficava passando lá, e você conversava com ela, aí você sabia se ela tinha filho, se ela tinha neto, o camarada que estava atendendo lá não sei aonde, você conversava com ele, você sabia de onde é que ele era, de onde ele não era. Pastor, mas Deus me livre, meu temperamento não é para isso, não. Ok. Quem desfruta disso tem mais saúde, vive melhor. Vai lá, dá certo. É ser humano não morde, não. Né? É gente, vai lá, desfruta disso. Né? Mas se a gente fica se vendendo a essas reclusões, irmãos, e eu não estou dizendo para o senhor, para a senhora, não usar dessas tecnologias para o seu benefício e conforto. Não é isso. Mas você tem que compensar do outro lado. Né? Tá bom, eu não vou gastar tempo indo no mercado, mas eu vou pedir a comidazinha, o pãozinho de queijo, o pãozinho, a geleinha, para mim receber o pastor Ailton lá na minha casa, tomar um cafezinho com ele e conversar com ele. Né? Já fiz o convite, hein? Publicamente, agora lascou. Percebe, irmãos?
Por causa disso, dessa reclusão, irmãos, nascem vícios, doenças mentais, depressões, rompimentos familiares, divórcio, suicídio e um monte de outra besteira, um monte de outra coisa, irmãos. Né? Por quê? Pela falta de relacionamentos. Olha, a palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Até a igreja virtual já é plausível em muitos meios, irmãos. O senhor e a senhora lembram do tempo que nós passamos aqui adorando e louvando virtualmente, né, pastor Cláudio? Nós não podíamos ir no templo, tinha um número limitado, irmãos. Aí os irmãos brigavam para vir no culto. Né, irmã Ilza? Não, hoje é meu dia, pastor, hoje é meu dia, deixa eu ir, pelo amor de Deus, não aguento mais ficar dentro de casa. Então tá bom, vem, essa semana depois outra. Aí quando abriu as portas de novo, o negócio meio que voltou ao normal, né? Mas teve alguns que não voltaram, não. Ficaram guardados em casa. Olha, não vai passar mais o culto na internet? Não. Eu estou aqui assistindo e tal. E o escritor aos Hebreus fala, olha, isso é o costume de muitos, mas não nosso. O nosso lugar de congregar é aqui, o nosso lugar de reunir é aqui. Nós vamos louvar o Senhor aqui, nós vamos engrandecer o nome de Jesus aqui, glória ao nome do Senhor. Irmãos, o nosso estudo vai falando do comportamento do crente, dizendo que a Bíblia tem o parâmetro ou o padrão para que nós possamos nos relacionar, e aí toca no aspecto do serviço, servir um ao outro, também toca no nosso relacionamento com relação a Deus, vivermos em santidade, apresentar-nos diante dele para oferecer culto, em relação a nós mesmos, né? Que nós não devemos nos achar que nós somos mais do que nós realmente somos, ou sermos convencidos, ou acharmos que somos a última bolacha do pacote, né? Também fala da nossa vida em relação à igreja, né? Como nós somos um corpo, e um corpo tem muitos membros, e cada membro tem a sua função, e o corpo opera em harmonia, desde que cada membro faça a sua parte, né? Em amor, glória ao nome de Jesus. E aí também fala da nossa conduta com relação à sociedade. E aqui nós vamos encaminhando aqui para o nosso final. A nossa conduta com a sociedade, irmãos, é muito importante. Porque as pessoas muitas vezes conhecem a Cristo através do senhor e da senhora, da sua conduta, do seu relacionamento com eles. Alguns dos nossos irmãos, acho que é um Silmo que fala, né? Muita gente lá fora não lê a Bíblia, mas ele lê você. Né? Ele lê a sua vida, ele lê o que você é, o que você representa. Você representa um reino. Também fala da nossa conduta com relação às autoridades, irmãos. Nós respeitamos, honramos, obedecemos. Né? Aqueles que obedecem às autoridades são louvados por ela. Os que desobedecem, o vigor da lei, né? A que tempo nós deixamos de obedecer às autoridades, irmãos? Única e exclusivamente, se para obedecer às autoridades nós tivemos que desobedecer um princípio de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus. Se nós tivermos que ir contra um princípio bíblico, daí nós deixamos a autoridade de lado e vamos obedecer a Deus. E Deus garante aquilo que Ele está nos mandando fazer, para a glória do nome de Jesus. Alguém vai ver o quarto homem na fornalha. Alguém vai ver leão jejuar, porque você obedeceu à voz de Deus e à palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Percebe, irmãos, como o nosso relacionamento para todo lado tem repercussão no nosso crescimento espiritual, na nossa vida, na nossa saúde, na nossa qualidade de vida, para a glória do nome de Jesus. Desfrute de relacionamentos, invista a sua vida em relacionamentos. Tenha, em primeiro lugar, um relacionamento sadio com o Senhor e, através dele,
abençoe a vida de muitos e muitas para a glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.